Senhor Jesus, Criador, amigo Salvador, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui nesta manhã, com os nossos corações curvados ao pé da cruz, para te ouvir, Jesus. Queremos te ouvir com a alma, te ouvir com o coração. Jesus, entra em nossas almas nesta manhã e revela-nos mais a tua palavra. Revela-nos mais a tua palavra, porque a tua palavra é a nossa vida eterna. Tua palavra é a maior força que existe, é a maior força que existe para nos governar, nos conduzir nesta estrada da vida. Ajuda-nos, Jesus, ajuda-nos, ajuda-nos, ajuda-nos. Humildemente te pedimos, desça mais fundo em nossos corações, desça mais fundo em nossas almas, atinja o interior do nosso espírito, para fazer morada dentro de nós. Assim seremos pessoas fortes, quando carregamos o Senhor integralmente dentro de nós. Com o perdão de nossos pecados te pedimos, ao pé da cruz, ao pé da cruz, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Senhor Jesus Cristo, continue nos abençoando, irmãos. É bom estar aqui juntos, ver cada um de vocês que vieram para sentarmos para ouvir Deus. Irmão Brana disse: a maior dificuldade que Deus tem com o ser humano é fazê-lo assentar para lhe ouvir. Nós somos muito agitados, andamos para lá, para cá, correria no dia a dia, e não temos tempo para nada. Razão pela qual almas vazias, irmão Elcio, bom te ver, Deus te abençoe. Almas vazias. Eu estava vendo 30 mil suicídios por ano no Japão. 30 mil suicídios por ano. Almas vazias, trabalham 24 horas por dia, mas não tem tempo de alimentar suas almas com a palavra de Deus. Alma vazia é a pior catástrofe. Sabe por que o Brasil, Zil, está vivendo nessa calamidade moral, calamidade conjugal, calamidade social, calamidade de personalidade, caráter? Sabe por quê? Almas vazias de Deus. É verdade mesmo. Cabeça cheia de religião, cada um tem sua religião, porém almas vazias de Deus. Almas vazias de Deus. Irmão Brana disse, eu repito, a grande dificuldade que Deus tem com os seres humanos é fazê-los assentar para ouvi-lo. Mas graças a Deus estamos aqui assentados nesta manhã para ouvir o que o Espírito tem para nós. Obrigado, Jesus. Diga para o seu irmão: obrigado por te ver aqui, 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 obrigado por te ver aqui.
É a maior e melhor coisa, irmão Kamimura, é ver uma filha aqui, é ver um filho, uma filha. É a maior riqueza para um pai, irmão. Eu falo como pai, como pai. É a maior riqueza para um pai, é estar na igreja e ver todos seus filhos assentados e ouvindo. Ah, como eu queria ver todos meus filhos aqui, cada culto. Como eu gostaria. Riqueza não é dinheiro, gente. Riqueza é medida pela quantidade de Deus. Pela quantidade de Deus na coisa. Riqueza é medida não com dinheiro, mas é com a porção que Cristo possui dentro de nós. Isto sim é riqueza, porque é isto que vai nos transpor pós-morte para um lugar de segurança. Dinheiro não dá segurança para ninguém. Não dá segurança para ninguém. Entra num bolso e sai pelo outro. Ninguém é dono de dinheiro. Você recebe aqui, paga ali, recebe ali, paga ali. Dinheiro não tem dono. Dinheiro não é sinônimo de felicidade. Se fosse sinônimo, o Japão não teria esse mundo de suicídio. O Brasil não está muito atrás disso não, é porque no Brasil não se divulga. Eu estava falando com o professor Regimilton esses dias, ele é professor, ele está me dizendo, pastor, o senhor é que não sabe, nas salas de aula, existem suicídios demais. Ele disse, só na minha sala este mês, parece que houve 2 ou 3, coisa assim. É porque não divulga. Pobreza de Espírito Santo, alma vazia de Deus, é que tem trazido estas catástrofes. Insatisfação, tudo oriundo da insatisfação. Começa a ser insatisfeito com os pais. Papai enjoado demais, mamãe enjoado demais. Depois insatisfeito com os professores, professor exigente. Depois com o pastor, depois com os diáconos, depois com a igreja. A insatisfação de Eva foi o que desencadeou todos esses males que até hoje a sociedade sofre. Insatisfação de ficar ao lado do seu marido, Adão. E foi ouvir luzes, conhecer novas luzes, que a serpente, que era aquele animal que passeava no jardim. Essa serpente passeia até hoje pela terra. Lembra lá de Crônicas, quando os filhos de Deus estavam reunidos e de repente o diabo, a serpente, chegou lá na reunião dos filhos de Deus junto com Deus. Deus perguntou para ele, de onde vens? O que ele disse? Jó também, Jó capítulo 1, né? De onde vens? A mesma frase que usou lá em Gênesis 3, de andar sobre o Éden. Ele disse, de andar pela terra e percorrer sobre ela. De onde vem serpente? De onde vem Satanás? É Jó capítulo 1. De andar sobre a terra e percorrer sobre ela. A serpente percorrendo sobre o jardim encontrou Eva. Eva desprotegida de Deus. O diabo percorrendo sobre a terra pode encontrar você vazio de Deus, vazia de Deus, e ele entra. Ele entra. Deus tenha misericórdia de nós. Irmãos, só vence os protegidos. Quem estiver desprotegidos de Deus serão vencidos. Lar, família, não tem ninguém bom nisso não. Religião, por isso que a religião mais certa, mais verdadeira é Cristo na pessoa. O resto é tudo rótulo, 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 e ninguém vive de rótulo. Temos umas perguntinhas que chegaram aqui, vamos passar bem rapidamente. Bom dia, pastor, toda a igreja. Eu gostaria de saber
se um cristão pode assistir séries de filmes. Agora eu queria uma resposta bíblica para entender bem. É lindo, é uma exigência bonita. Eu quero uma resposta bíblica para mim me convencer, para entender bem. O irmão Brana disse: se há uma pergunta bíblica, há uma resposta bíblica para cada pergunta. Assistir séries, filmes, a televisão dentro de casa e jogos, essas coisas. Eu quero uma resposta bíblica. Quando eu li, a resposta me veio na hora. Abra sua Bíblia aí, Deuteronômio 7, 26. Deuteronômio 7, 26. O que está escrito lá? Deuteronômio é uma lei repetida. Deus bateu o martelo 2 vezes. Bateu primeiro em Êxodo e Deuteronômio ele repetiu, rebateu. Deuteronômio quer dizer 2 leis, a lei repetida. Então Deus, tudo está escrito em Deuteronômio, Deus aprovou e reaprovou, viu? Então isso aqui não podemos esquecer. 7,26. Qual a exigência dos lares? A resposta, irmã, é esta: não meterás, pois, abominação em tua casa. Como é que você pode colocar maldição? Aqueles filmes sujos, de cheiro de sangue, de mortes, que traz uma atmosfera pesada, que não traz paz, que não traz nenhuma construção espiritual dentro da sua casa. Chama-se abominação, coisa maligna, coisa que abomina a Deus. Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema. Anátema é maldição, uma casa amaldiçoada. Assim como ela, de todo a detestarás. Você tem que detestar a abominação. Anátema, maldição, é coisa que o cristão detesta. E de todo a abominarás, porque anátema é de todas essas coisas. Então está aqui a resposta. Basta ter o Espírito Santo, irmã e irmão. Basta ter o Espírito Santo, porque senão aí o pastor vai ter que detalhar tudo. Pastor, aqui mesmo tem uma perguntinha. Pastor, eu posso ir no parque? Diz sobre lugares de lazer. Qual é o conselho do senhor sobre lugares de lazer, como Nicolândia Center, Parque de Brasília? É bem conhecido entre todos, tem roda gigante, outras coisas. O cristão pode ir lá? Olha, se o pastor for querer responder a contento da pessoa, ele vai ter que frequentar todos esses parques, o pastor vai ter que assistir todos os filmes, novelas, para depois dizer pode, não pode. Não é por aí, não é por aí. Pastor não tem que entrar no inferno. Não, o que o pastor tem que fazer é ensinar a pessoa. Ensinar o quê? Ser cheia do Espírito Santo. Eu duvido. Você, como uma moça, um menino, uma mulher, um homem, cheio do Espírito Santo, vai ter prazer de assistir essas coisas que é maldição. Ir em lugares que não tem ambiente cristão, para seu espírito sentir bem. Eu duvido. Então tudo que o pastor tem que ensinar a igreja é ela ser cheia do Espírito Santo. O resto, o próprio Espírito Santo dentro de você te animará no que deve ser feito, aonde você pode frequentar, onde não pode, o que você deve ver, o que você não deve. É o Espírito Santo que vai te convencer. É João 16. São João 16. O Espírito Santo nos convence do pecado. Não é o pastor. O
pastor ensina, mas se você não tiver o Espírito Santo, não vai entrar pelo ouvido e sair pelo outro. O que nos convence é o Espírito Santo dentro de nós. É Ele que põe limites. Até aqui eu posso ir, mas daqui para frente, se eu for, eu perco o Espírito Santo. Até aqui eu posso ter companheirismo contigo, mas se eu prosseguir esse companheirismo, essa amizade contigo, eu perco o Espírito Santo. Então vou parar bem aqui. Até aqui eu pude namorar contigo, mas daqui para frente, se eu continuar esse namoro, eu perco o Espírito Santo. Foi o que o irmão Brana fez. Ele conta isso na mensagem Não Sabeis. Quando ele era jovem, ele não era ainda um cristão batizado, mas ele era um jovem sincero. A coluna de fogo já o visitava. Ele arrumou a namoradinha e ela começou com uns comportamentos anormais. Sabe o que ele fez? Ele disse: imediatamente eu peguei ela, pus no carro e devolvi para os pais dela. Para os pais dela. Eu disse: olha, com esse comportamento eu não posso continuar namorando você. Então, ele não era batizado, mas já tinha o Espírito Santo, princípios, né? Então, a luz, o GPS, a bússola, o que pode, o que não pode fazer é o Espírito Santo em nós. Você tendo, João disse, ele nos ensinará tudo que deve e o que não deve ser feito. Aleluia! Bom dia, pastor Adalto. Pastor, fico muito triste em ver que as pessoas hoje estão perdendo o temor. O temor, eu pediria ao irmão Negão, fica aqui junto com o irmão Samuel em pé aqui. O temor a Deus. Fazer parte do ministério não é uma coisa comum. Deve ser levado a sério. Não creio que uma pessoa que é do ministério, do louvor, possa ficar indo para a academia de short curto, indo para a academia, né, na rua. E muito menos ficar andando de calça por aí, como se fosse algo normal, normalizar o pecado. Que Deus tenha misericórdia dos nossos jovens. Fico muito angustiada com isto. Temos que levar as coisas de Deus com mais seriedade. Que Deus abençoe. Tem outra aqui, é mais ou menos parecida. Às vezes você pensa que está fazendo coisa escondida. Paredes têm ouvido, paredes têm zóio. Bom dia, pastor. Tem jovens que têm cargos na igreja, como na técnica de som, câmera de filmagem, conjunto, que estão com comportamentos mundanos, namorando lá no mundo, até mesmo postando nas redes sociais. E isto vai contra a palavra de Deus e mancha a imagem da igreja. Mancha a imagem da igreja. Peçam para eles, pastor, que deixe os cargos, porque com esse comportamento eles estão caminhando para o inferno e, infelizmente, influenciando a outros jovens a fazerem o mesmo. Muito obrigado. Olha, eu quero oficializar nesta manhã, de uma vez por todas, que o pastor não é nenhum delegado para estar vigiando o ABC, não. Você viu certo jovem, principalmente quem ocupa ministério, a afirmação está correta. Vocês ocupam ministério na igreja. E vocês, onde vocês vão, na escola, no trabalho, na rua, vocês estão representando o caráter da igreja. Vocês que cantam, tocam, filmam, todos que participam, que pregam, vocês estão representando o caráter, a doutrina, a seriedade ou o relaxo da igreja. Vocês estão representando.
Então você, irmão ou irmã que viu, que vê, a maneira que o irmão Brano ensina, deixa eu ensinar isso de uma vez por todas. A maneira cristã. Vá, chama este moço, essa moça, ou esse irmão, ou essa irmã, particularmente, com amor, nada com falta de educação, com amor. Irmão, faça assim não, você está denigrindo a imagem da nossa igreja com esse comportamento. Pelo menos, se você não quer adequar com a doutrina da nossa igreja, deixe o seu ministério lá na igreja. Deixe, você não é obrigado a adequar. Se você não quiser, você é um agente livre. Porém, deixe o ministério que você ocupa na igreja, senão você está trazendo mal para mim mesmo. Eu sou da igreja, eu amo e eu defendo entre unhas e dentes esta igreja. E você, tendo um cargo na igreja, agindo, ferindo a doutrina, você está denigrindo a minha fé, denigrindo a fé dos irmãos, das irmãs. Faça isso não, pare, até que você seja transformado. Agora, o certo não é parar, não é? O certo é a pessoa mudar, nascer de novo, né? Mas se não quer, pelo menos que pare para não estar sujando a imagem, denigrindo a imagem. Tudo bem. Chama este moço, essa moça, esse irmão, essa irmã, particularmente. Não saia falando dele. Falar dos outros é pecado. Denigrir a imagem dos outros é pecado. Se você não pode falar particularmente, não fale publicamente. Você está pecando. Fale particularmente, tente convencê-lo. Se você não conseguir convencê-lo, essa é a maneira que a Bíblia ensina e que o profeta ensina. Se você não conseguir convencê-lo que ele não deve continuar no ministério, ou ela não deve, traga para a junta de diáconos. Está aqui o presidente e o vice-presidente, e eles convidarão aí uns 2 ou 3 para assessorá-lo. Sempre eles trabalham com 2 ou 3 ali, assessorando nessas decisões. Traga para a junta de diáconos, que tem um escritório bem ali, esta pessoa, traga ele ou ela e diga: irmãos, junta de diácono, com muito amor eu tentei ajudar este irmão, esta irmã, porém ela não quer. Então, trate com ela, porque ela, com o comportamento que ela está desenvolvendo, na rua, na escola, nas academia, essa coisa errada, ela não pode continuar no ministério que ocupa na igreja, ou ele não pode. Denigre a igreja. Os diáconos vão analisar o caso e vão tratar então com esta pessoa. Vai dar uma chance, conversar, dar uma chance. Se a pessoa não mudar, educadamente, não é o pastor que vai fazer isto, é os diáconos. Educadamente, os diáconos vão chamar e dizer: irmão, de hoje em diante você está dispensado, você não pode representar a igreja em cargo nenhum da igreja, você está denegrindo a fé de tanta gente e sobretudo, escandalizando pessoas lá fora. A Bíblia diz: ai daquele que escandalizar um desses pequeninos. Você está escandalizando com o seu mau testemunho. Você não pode exercer nenhum cargo na igreja com um comportamento assim. Então, de hoje em diante, fica sobre vocês. O dever do pastor é ensinar a verdade. O obedecer, o executar é entre você e Deus. E sob que principalmente quem faz parte, os que fazem parte do ministério, sob a administração dos diáconos, correto? Vocês tomam conta disto, viu? O pastor não tem que estar dizendo: você pode, você não pode, você vai sentar, você vai trabalhar. Não, o pastor não pode estar envolvendo com isto. O pastor deve ensinar. Agora dizer vai parar, vai continuar, corrigir pessoalmente, os diáconos estão. O irmão Brana, ele delega isso aos diáconos, tudo bem? Então,
em primeiro lugar, você chama a pessoa, sem fazer alvoroço, sem ninguém ficar sabendo, chama particularmente, educadamente, e tente convencer a pessoa a se melhorar. Diga: irmão, você não tem que parar com o ministério, você tem que parar com vida errada. Você não tem que parar com o ministério, Deus precisa de você, você é especial. Você tem que te convencer que você tem que parar e viver uma vida errada. Você está ferindo a imagem da igreja, você está escandalizando alguém que te vê lá fora assim. Se a pessoa não quiser te ouvir, então traga para a junta de diáconos, viu? E os diáconos vão tomar conta disto, tá bom? E aí você não precisa mandar perguntinha mais dessa natureza. Você faça dessa forma, traga para a junta e vai ser resolvido. Correto? Obrigado. Outra pergunta. Bom dia com Jesus, pastor. Me tira uma dúvida. As mensagens traduzidas pela a gráfica tal, são corretas? Olha, irmão, eu creio que ninguém iria traduzir uma mensagem do irmão Brana com má intenção. Porém existe, viu? Existe. Porém existe. Com intenção doutrinária. Intenção doutrinária. Nós temos, por exemplo, o irmão lá da Alemanha. Inclusive ele esteve em Goiânia agora. Tenho que falar isso para vocês entenderem. Ele tem uma gráfica, uma obra monstruosa na Alemanha, no mundo, só que as traduções, os livros dele, têm fundo de doutrina. Ele insere ali muita coisa dele, inclusive dizer que o irmão Brano não é o sétimo anjo de Apocalipse 10:7. Então esse tipo de literatura eu não recomendo a você ler, pegar. Então a resposta para tudo está aqui que eu acabei de dizer, irmão. Seja cheio do Espírito Santo. Ao você ler uma literatura da gráfica A, B ou C, o Espírito Santo dentro do seu coração vai dizer: isso é irmão Brana ou isso não é irmão Brana. Você conhece o Espírito que estava no irmão Brana, é o Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo está em você. E há uma conexão. Há uma conexão. Você sabe se aquilo realmente é do irmão Brana ou se não é. Não é? Não precisa de ninguém te falar: ó, cuidado com tal, cuidado. E se mais é espírito assembleano, assembleanismo, que tem que pôr diácono na porta da igreja e tá alertando: jovem, cuidado com aquele jovem que lá é maconheiro, viu? Menina, cuidado com aquela outra menina lá, que ela é mundana, tá? Isso é espírito mecânico. A obra de Deus não é regida por mecânica, ela é regida pelo Espírito Santo, pela revelação. Irmão Brana diz: eu converso 3 minutos com a pessoa, eu sei que espírito está nela. Aí dá para mim tomar a minha posição, se eu vou ter amizade com ela ou não. Embora que Amós 3:3 disse: 2 andarão juntos quando estão de pleno acordo. Amós 3:3. O irmão Brana emenda e disse: pássaros da mesma plumagem gostam de andar juntos. Mas quando você tem o Espírito Santo, você se associará com pessoa cheia do Espírito Santo. Essa é a companhia dos crentes. Crente com crente, descrente com descrente. Você quer saber o Espírito que está naquele irmão, naquela irmã? Veja as companhias dela. Sem propagar. Aquele irmão tem Espírito. Não precisa disso não. Cristão não sai condenando, apontando o dedo, não. Isso é uma conclusão para você. É uma conclusão para você. Veja as companhias. Foi notório, o natural fala do espiritual. Que espírito estava regendo nosso Brasil até pouco tempo? É pela conduta do nosso presidente. Sempre amigo desse povo da Al-Qaeda, dessa ditadura, amigo desse povo ruim,
ruim. Foi em Israel, mas nem lá ficou. Foi visitar lá o túmulo daquele terrorista lá que está dentro de Israel. Veja o outro presidente. Foi em Israel, fez questão de ir lá no muro da lamentação, orar. Totalmente diferente o espírito. Então, o comportamento da pessoa fala mais alto o espírito que está na pessoa. Não precisa de ninguém abrir o olho dele, abre o olho dela. Não, isso é coisa denominacional. Quem abre o olho do crente é o Espírito Santo. Espírito Santo. Porque nós, os pais, se nós não tiver cuidado, nós morremos. Nós morremos. Ontem mesmo atendendo um casal, chorando: pastor, minha filha me decepcionou. Eu disse: irmão, levante a cabeça. Levante a cabeça. Você tem que confiar no ensinamento que você deu para ela. Você tem que confiar no santo ensinamento. Senão você morre, o diabo vai te detonar contra você, dizer: você ensinou, o que adiantou? Agora, veja aí. Não, você tem que continuar seguro, dizendo: mas porém, todavia, eu plantei a semente correta no coração dela, no coração dele. Se não valorizou, porém a sementinha está lá. Eu creio que um dia a semente vai eclodir. Se vai custar um preço para ela, um preço para ele, eu não sei, mas que eu tenho certeza que não foi perdido a minha semeadura. Eu tenho, porque a Bíblia diz: creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Mas às vezes a fase presente de nossos filhos, nós, os pais, se nós não tivermos muito cuidado, nos deprime, nos leva para a clínica de repouso e vamos tornar dementes mentais por causa de filho, por causa de fase presente da vida de filho. Pai deve amar o filho demais, mãe deve amar demais, mas devemos separar as coisas e entender as fases presentes que cada um atravessa. Você tem que lembrar da sua fase. Lembra quando você era garotona? Você também não era flor que se cheirava. Lembra. Para você entender as fases deles. E não está se matando e apunhalando. E às vezes até colocando no canto da parede, dizendo: ó, você é um capetinha dessa casa. Gente, não fala um trem desse não. Vai sofrer o dano, vai. Vai pagar o preço, vai. Muitas têm que tornar mãe solteira para entender que tinha que ter mais cuidado na vida. Infelizmente, o ser humano é assim. Enquanto a gente não paga o preço, a gente não vê que a gente não devia ter feito aquilo. Não devia ter feito aquilo. Sabe? Porém, que vai para o inferno, não vai. Não vai. Deus puxa. Tem uma hora que Deus solta a corda, e o bichinho vai, pula, vai pulando cerca, pulando cerca. Porém, quando Deus começa a puxar a corda, vem chorando, vem gemendo, mas vem a eleição, a linha da eleição, a linha da predestinação não saiu das mãos de Deus. Sabia? Está escrito lá na oração, maior oração da Bíblia, está registrada em São João 17. Jesus orando, dizendo: Pai, nenhum daqueles que tu me deste, eu os lançarei fora. Nenhum. Eu puxarei a corda. Vai vir arrastado, todo arrebentada, detonado, mas vai vir. Houve um tempo que a corda ficou solta, mas agora é o tempo de puxar a corda. E aí, quando Deus estiver puxando a corda, pai, mãe, não fica aquele negócio de tadinho, meu vinho, tadinho da minha filha, todo mundo fala mal dela, todo mundo fala, e se faz parte do processo da purgação dele.
Você tem que entender isso. Não se torna vítima. Eu vou até sair da igreja porque eu não aguento. Minha filha chega lá, porque aí vem o complexo. Às vezes a irmã olha com olho de misericórdia, você já tem que estar olhando com olho de desprezo. É complexo. O diabo é astuto, ele não pode atirar de um jeito, ele vem de outro. Mas tem a grandeza para dizer: meu filho, se alguém fala é porque você fez. Você tem que entender que isso faz parte do processo da sua purgação. Para com esse negócio. Para pecar foi à vontade. Agora, para voltar tem que ter exigência. Exigência? Não. Para entrar no céu, gente, a gente tem que ser igual aquele que veio com a mão na cabeça, o publicano. Para entrar no céu: Senhor, de qualquer jeito que o Senhor me trazer, mas eu quero é uma segunda chance, Deus. Eu não exijo maneiras para o Senhor me tratar, não. A maneira que eu quero é ir ao céu. Faz parte do processo da regeneração, faz parte ser apedrejado, ser criticado, mas é muito melhor ser criticado voltando para a palavra do que ser criticado pecando lá fora. O Jim, a Maria Madalena, todo mundo demorou, eu creio que demorou, porque a mente humana é cruel. A mente humana rotula as pessoas pelos seus feitos. Eu creio que demorou. Maria Madalena perdeu o apelido: ex-prostituta, 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 ex-ladrão. O Zaqueu, né? Ex-ladrão. Demora as marcas que você recebe no mundo, demora as pessoas esquecer dela, as pessoas. Deus esquece na hora, quando Ele perdoa, mas as pessoas são humanas. E você tem que entender que as pessoas são humanas. Elas vão lembrar. Agora, você não pode ficar triste com as pessoas de lembrar. Você tem que entender, elas são humanas e como humanas elas lembram. Mas eu não estou tratando com humano, eu estou tratando é com Deus. O importante é Deus ter me lavado. A Madalena, enquanto as pessoas diziam: é a ex-prostituta, ela dizia: eu não estou nem aí, o importante é que eu sou uma ex, eu não sou aquilo mais. Sou um ex-alcoólatra, eu não sou mais. Aleluia, 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 aleluia. Oh, irmão, coisa boa é ser lavado, ser regenerado, é ser perdoado, ser redimido. Coisa boa é ser perdoado. Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Hoje é Romanos 8:19. Nós vamos prosseguir o estudo. Tem um hino, irmã? Tem um hino? Após a leitura? Tem. Vamos lá, Romanos 8:19. Porque a ardente expectação da criatura, veja, pense nisso, irmãos, toda criatura, criação, natureza, ficou jogado no caos pelo pecado de Adão. Porém, Paulo está focando, nos chamando a atenção para lembrar que eles estão todos focados em nós. Chamemos agora a concentração de toda a igreja aqui pela internet. Estão focados em nós. E Paulo concentra neste versículo. Porque há uma ardente expectação da criatura, espera a manifestação dos filhos de Deus. Ou a criação, criatura, até o Criador estão mirados, esperando a manifestação nossa, dependendo de nós, esperando nós tomar lugar de filho, assumir o lugar de eleitos. Somos filhos? Somos, mas já assumimos o lugar de filho. Filho pródigo era filho, mas fora do lugar de filho. Até que ele assumiu, purgou, pagou caro demais. Então lembre desse versículo. Tudo está dependendo de nós, porque quando os filhos assumirem o lugar, a natureza será regenerada, o mundo será regenerado. Por quê? Porque Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. Porém, quando
quando os filhos de Deus assumirem seus lugares. Então, irmãos, tudo está dependendo de nós. Ou, quando o diabo te chamar para pecar, diga: Satanás, o mundo todo depende da minha postura com Deus, e eu vou sair do caminho para atrapalhar? Não, meu caminho é de regresso. Meu caminho agora é regressar a ser filho, filha de Deus. Senhor, ajude-nos a pensar nisto, Pai. Toda a natureza, criatura, está com expectativa grande, esperando a manifestação nossa sobre a terra, manifestação de filhos de Deus. Ajude-nos, humildemente pedimos essa regeneração, essa restauração, em nome de Jesus Cristo, com o perdão de nossos pecados. Amém, amém. Assentai-vos. Enquanto o conjunto canta, você abra a mensagem na página 5. Página 5. Nós vamos prosseguir no parágrafo 28. Parágrafo 28. A mensagem adoção, manifestação dos filhos de Deus. Página 5, parágrafo 28. Vamos ouvir o hino. Jesus é Senhor nos teus santos caminhos, és digno em todas as tuas obras. Jesus é Senhor nos teus santos caminhos, és digno em todas as tuas obras. Esperto estás, todos que te invocam, de todos que te invocam em verdade. Esperto estás, todos que te invocam, de todos que te invocam em verdade. Aleluia, aleluia. Vamos dizer aleluia, aleluia. Parágrafo 28. Me dê mais som no meu retorno, irmão. Porque a ardente expectação da criatura espera manifestação dos filhos de Deus. Você sabe que desde Gênesis 3, quando o Filho de Deus saiu do lugar, que era Adão, até hoje nunca mais se manifestou legitimamente os filhos de Deus. Desde então há este gemido, esperando o regresso, o retorno, a manifestação dos filhos. Dos filhos.
Cristo veio ao Calvário para propiciar este meio para restaurar os filhos. E agora, por último, ele enviou seu profeta para dar mais uma força para propiciar esse meio da manifestação dos filhos. Então não tem mais nada que Deus está nos devendo para a nossa manifestação, ou seja, para o nosso retorno ao original. Mandou Jesus para perdoar nossos pecados, nos dar essa força. Mandou o profeta para nos iluminar de onde estamos e de onde devemos voltar. Então, se nós não assumir agora, o problema não é mais com Deus, é nosso. Não é nem com Adão. Adão jogou a raça no caos. Não, Adão, aquilo já ficou no passado. O problema agora é eu aceitar este meio para retornar. É nosso, né? Então vamos lá, 28, parágrafo 28. Mombrana leu e ele comenta: com ardente expectação, toda a criação está esperando pela manifestação. Vem a manifestação. O que é a manifestação? O que é ser manifesto? É ser conhecida. O mundo quer conhecer Deus. Onde? No cavalo, no animal? No homem. Ser conhecido, ou ser conhecer a Deus em pele novamente. O mundo está gemendo para conhecer um Deus de pele. Isto sim é a manifestação dos filhos. Adão era um Deus de pele. Ele podia falar a palavra e até rios mudavam o curso, se precisasse. Árvores mudavam, montanha mudava, se precisasse. Deus de pele. Adão era Deus de pele na terra. E aqui o profeta está comentando: a natureza, a criatura está gemendo para ver novamente Deus de pele. Manifestação é ser conhecida. 29. O profeta agora chama a nossa atenção. Preste atenção nesse parágrafo. Todo mundo está com essa expectação. Os maometanos de longe, eles estão esperando por isto. Eles sabem, os verdadeiros maometanos sabem que na religião deles não tem a resposta, porque o fundador deles está lá na sepultura até hoje. Mas no fundo deles há algo gemendo por isto. Por isso que se tornaram jihadistas, morrem por causa da religião. Mas eles sabem que lá no maometanismo não tem a resposta. Porém o gemido é geral, é generalizado em toda criatura, em toda a criação, em todos os seres. Os maometanos de longe, eles estão esperando por isto, em todo o redor, em todos os lugares, eles estão esperando por isso. Isso que é a manifestação dos filhos de Deus. Eles estão dizendo em outras palavras, né? Onde estão estas pessoas? É a grande pergunta, irmãos. Vamos conversar. É uma escola dominical. É a grande pergunta do momento. As pessoas vão na batista, na metodista, na religião A, B, C, e cada dia cria-se uma nova religião tentando responder a pergunta, mas não responde. As almas continuam gemendo. E o grande grito é a voz, o grito do inconsciente é este: onde estão estas pessoas a manifestar-se Cristo? Onde estão estas pessoas a manifestar-se Cristo? É a grande pergunta que passa na mente do laico e de toda a escala do laicalismo. O irmão Brana descreve, tivemos um vento muito poderoso, movimento pentecostal, pensávamos que era aquilo.
tivemos trovões, relâmpagos, tivemos óleo e sangue. Cada tempo levanta uma frente, né? Movimento. Aí pensa, aqui lá é a resposta. É a igreja fulana. Lá está o povo lá falando em língua, curando os enfermos lá, naquele movimento lá. Agora surgiu esse movimento da mensagem da ala A, da ala B. Talvez é lá. Depois você vê que é tudo fervura do leite. Tudo fervura do leite, a coisa abaixo. E volta, você vê que está pior do que o que nós temos. Pior, era só fantasia, era só fervura do leite. Era só fervura do leite. O movimento pentecostal hoje, me perdoe a expressão, mas está pior do que a igreja católica. O comportamento deles foi fervura de leite. Baixou, viu que não é a resposta. Tivemos óleo, sangue, sempre há os pássaros raros que surgem para atender, né? Tivemos todos os tipos de coisas, mas falhamos em ouvir aquela quieta e pequenina voz, a voz. Você lembra de Apocalipse 10:7? A voz do sétimo anjo. Irmão, deixa eu colocar uma coisinha no seu coração. Deixa eu colocar uma coisinha no seu coração. A voz do sétimo anjo. Deixa eu colocar uma coisinha no seu coração, só para você entender. As pessoas, ismos de todos os lados. Quando não é de um lado, é de outro. Agora idolatrando o homem, a pessoa William Branham. Não, a voz não é William Branham, a voz do sétimo anjo. Se trata do anjo celeste, que trouxe a mensagem ao anjo terrestre, que é o William Branham. Existem dois anjos, o celeste, que é Apocalipse capítulo 10, verso 1 ao 6, que trouxe o livro aberto, que é a voz, que é o Espírito, e o anjo terrestre, que é Apocalipse 10, 7, que é o William Branham, que simplesmente retransmitiu a voz do anjo celeste. Mas a voz quieta, mansa, é a voz do anjo celeste, é a voz do Espírito Santo. Não é a voz literal de homem algum, é a voz literal do Espírito Santo. Tudo bem, nós respeitamos os nossos líderes, mas você tem que entender entre linhas a coisa que está por detrás. Desculpe, eu tive um resfriado muito grande essa semana. Tenha paciência. Então ele disse: tivemos todos os tipos de coisa, mas falhamos em ouvir aquela quieta e pequenina voz que atraiu o profeta. Ele está referindo ao profeta Elias, não é? Que enrolou o manto em si e saiu e disse: aqui estou, Senhor, vem. Elias, ao ouvir aquela voz quieta, ele enrolou o manto em humildade, respeito e reverência e disse: aqui estou, Senhor, fala. Essa voz, irmão, ela vem quieta, ela vem a uma vida quieta. Ela não vem a vidas agitadas, comprometidas, todas enredadas, não. Ela vem a alma separada com Deus. Você quer ouvir essa voz? Veja o quanto você possa te separar com Deus. Página 6, parágrafo 30. Aí o profeta repete: agora toda a criação está gemendo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Quem é estes supostos filhos de Deus a serem manifestados? Porventura você não dá conta de crer que você é um deles? Amém. Ou nós estamos aqui perdendo tempo? Então, quando você olha para o caos que o mundo está, você diz assim: este mundo está dependendo de mim para ser restaurado. Romanos
8:19. Sempre lembra deste versículo. Este mundo depende da manifestação dos filhos de Deus, para que haja um novo mundo criado. Enquanto a noiva não assumir o lugar, não haverá o casamento. Não haverá o casamento. Veja, agora Paulo irá primeiramente colocar a igreja exatamente onde ela pertence. Irmão, isso aqui responde todas as perguntas. Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, ele está discorrendo em Efésios, Romanos, colocar a igreja exatamente onde ela pertence. Irmão, meninas, meninos, rapazes, irmãs, nós não pertencemos ao inferno, não. Nós pertencemos ao céu. Nosso terreno é o céu. E a Bíblia, a mensagem, os cultos, está nos puxando para o céu, para o lugar que nos pertence. Agora, somente para conseguir a base, vamos ler outra vez. Efésios, agora ele vai para Efésios. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos. Estes são os santos, quer dizer, separados, né? Que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. 31. E fiéis. Me perdoe, só um parentezinho. Abra sua Bíblia correndo aí, lembrando desse versículo. E fiéis em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia correndo em Salmo 101, verso 6. Salmo, só para responsabilizar nossa alma. É bom a gente falar com a alma da gente, conscientizar nossa alma do lugar que ela deve assumir, porque quando você conscientiza a sua alma, a coisa fica mais leve. Fica mais leve. Salmo 101, verso 6. Lembrando dessa afirmação do profeta de Efésios, capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos. Esses são os santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Aí liga isso aqui com Salmo 101, 6. Deus usando Davi dizendo: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, este me servirá. Irmão, não é só a criação que está gemendo, procurando, não. Os olhos de Deus também estão procurando estes fiéis. Não é só a criatura, a criação, o Criador, aqui Salmo 101, 6. Os olhos do Criador está discorrendo sobre a terra, procurando este tipo de gente. Você quer só mais uma escritura? Ezequiel 9:4. Ezequiel, é a escola dominical, é bom rechear. Isso é para conscientizar a nossa alma. Quando nós pregamos para a nossa alma, ela converte. Isso aqui é mensagem para a alma. Ezequiel 9:4, ligando lá com Salmo 101, 6. Deus está procurando os fiéis da terra. Paulo aqui está dizendo aos fiéis em Cristo. Ezequiel 9:4, e disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade. Qual é a cidade que nós vivemos? Brasília, grande Brasília, né? Então Deus está passeando por aqui. Os olhos do Senhor. Passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, nós dizemos, pelo meio de Brasília, e marca com um sinal as testas. De quem? Dos homens, generalizado, homem e mulher, que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela.
O anjo do Senhor está à procura desta gente. Aleluia! Você pode levantar o dedinho e dizer: estou aqui, Jesus. Estou aqui. Estou aqui. Ele pode te encontrar, você, entre milhões. A estatística foi 7 bilhões de pessoas na Terra. Entre 7 bilhões, ele encontra você. Aí então ele pode marcar com a tinta do tinteiro na testa. Testa fala de mente, mente fala de espírito. Ele pode marcar seu espírito, que você é este homem que geme, que tem nojo da abominação da terra. Gememos mesmo e é dia e noite. Estamos pregando para a nossa alma, viu? É bom nós conscientizar nossas almas, porque ela sai do culto pensativa. 31 agora, parágrafo 31. Agora então, a classe não deve esquecer isto. Essa classe é a igreja, não é? Sou eu, é você. Como entramos em Cristo, nos unindo a uma igreja para entrar em Cristo, fazemos uma profissão para entrarmos em Cristo, somos imergidos na água, batismo na água nos coloca dentro de Cristo? Não, nos coloca dentro do companheirismo da igreja física. Como entramos em Cristo é a grande pergunta. Aí ele usa 1 aos Coríntios capítulo 12, verso 13, vem a resposta. Pois por um Espírito, um só, não é dois, não é três, por um Espírito, E-S-P-I-R-I-T-O, com letra maiúscula, o qual é o Espírito Santo. Não é espírito de Michael Jackson, não é espírito de Xuxa, não é espírito de artista de televisão, espírito de bola, espírito de novela, espírito de filme, que nós entramos em Cristo, não. Isso responde muitas perguntas. É pelo Espírito de Cristo é que nós entramos em Cristo. Só há uma via, só há um Espírito. Desculpe. Por um Espírito somos todos batizados na terra prometida. 32. Nesta terra prometida, tudo, T-U-D-O, tudo nos pertence na terra prometida. Oh, amados, isso aqui é saboroso. Nesta terra prometida, eles, os hebreus que viviam de escravo em escravidão sobre os egípcios e outras nações, agora quando eles entraram na terra prometida, eles respiraram e diziam: papai, meu filho, mamãe, isso aqui agora tudo nos pertence. Agora nós podemos tirar o jugo de nossas mãos, tirar como é que chama? As algemas. Não somos mais escravos, agora somos patrões, somos donos. Irmão, nessa terra prometida que é em Cristo, nós podemos tirar as algemas de ser pecadores. Você não tem que ser mais algemada, minha filha, pelo pecado. Você não tem que ser mais preso da cachaça, do cigarro. Nesta terra prometida, tudo nos pertence. Alegria, gozo, paz, satisfação, poder vivificador. Vê isto, irmão Collins? Vê tudo na terra prometida. Quando Israel atravessou este Jordão para a terra prometida, lutou com tudo. Você tem que aprender a lutar com tudo, mas para possuir, não é? 33. Agora recordem, nesta
terra prometida. Isso não significa que você está imune de enfermidades, porque ainda somos humanos. O que é o homem restaurado é o de dentro, de fora ainda está sujeito às oscilações desse tempo. Não significa que você está imune, porque o diabo, quando não pode te esmurrar de um jeito, vem do outro. Como é que pode você dizer que vocês estão na terra prometida, são eternos, e entre vocês a pessoa ainda morre de doença? Não, morre de doença é o homem de fora, é a carne. Mas o homem de dentro tem saúde espiritual. Há um corpo esperando por nós lá. Isso não significa que estamos imunes às enfermidades. Não significa que você está imune de problemas, porque vivemos no mundo humano. Mas realmente está soletrado. Deixe ir lá no fundo do coração. Diz que é sua. Simplesmente levante, tome-a, vem. É sua, céu. Canaã é nossa. Batismo do Espírito Santo é um direito inalienável, é nosso. 34. E recordem, a única maneira através da qual Israel alguma vez perdeu um homem naquela jornada foi quando o pecado entrou no arraial. Por que o irmão saiu da fé? Pecado no arraial. Perdeu. Por que perdemos pessoas? Pecado no arraial. A única, é o parágrafo 34. Recordem, Israel é o tipo da noiva. A única maneira através da qual Israel alguma vez perdeu um homem naquela jornada foi quando o pecado entrou no arraial. A única coisa que tira o homem de Cristo é pecado. Esta é a única maneira que poderíamos alguma vez perder uma vitória. Sem vida legítima em Cristo, o diabo nos nocauteia. Não pense que o diabo não está atento. Ele quer nos dar um nocaute. E enquanto nós estivermos protegidos em Cristo, não vai nos nocautear. Aleluia! Glória a Deus! É pelo pecado ter entrado no arraial. Algo errado em algum lugar. Quando Acã roubou aquela cunha e aquela roupa babilônica, o pecado estava no arraial. E não deu certo a batalha ali. Não dá certo, irmão. Como é que você pode pensar em dar certo na vida material, espiritual, conjugal, com a vida espiritual errada? Ouvindo o testemunho de um querido irmão, ele diz: pastor, eu estava perdendo tudo, nada dava certo para mim, mas quando eu me consertei com Deus, dali para frente, pastor, tudo consertou, tudo está dando certo, fiquei feliz. E esse parágrafo me veio: quando você se alinha com Deus, Satanás sairá da frente. 35. Vocês me deem esta igreja sem mancha nesta noite, esse grupo de pessoas perfeitamente na promessa de Deus, com o Espírito Santo, andando no Espírito, e eu desafio a qualquer enfermidade, ou qualquer aflição, ou qualquer coisa que há, cada Joy Leves que há no país, com toda a sua infidelidade e todos os incrédulos que existem, para trazer qualquer enfermidade ou aflição nesse dia, e elas sairão daqui perfeitamente curadas. Tira a dúvida do seu caminho, tira a incredulidade, tira o pecado. Você vê se o diabo não vai arredar também. Sim, Senhor. Deus deu a promessa. Somente o pecado da incredulidade pode conservar isto, a promessa afastada de ti. Agora nós vamos descer naquilo que é este pequeno pecado, depois de algum tempo. Agora o que estamos em Cristo Jesus.
agora que estamos em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ao 36. Quando entramos em Cristo, temos bênção espiritual. Como é que você pode dizer que está em Cristo e viver uma miséria espiritual? Não, choca com a promessa. Quando entramos em Cristo, temos bênção da alma, alegria no Senhor. Você pode estar comendo arroz com farinha, andando descalço e de vestido remendado, mas sua alma tem paz, tem alegria, tem orgulho de Deus. 36. Quando estamos em Cristo, temos bênção espiritual. Isso é uma realidade. Fora de Cristo, temos só o inverso, não é só sensação. Em Cristo temos bênçãos positivas, não manufaturados, não um pretexto de não colocado, mas desde que você esteja tentando dizer que você está na terra prometida e não está, seus pecados o alcançarão. Brinque com Deus, não. Seus pecados te darão um blackout. Por que tem tantas pessoas com blackout espiritual na vida? Pecado sem consertar traz um blackout. Você não sabe por que nada dá certo para você. Tudo sofreu um blackout. Seus pecados o alcançarão. Aí o irmão Brana disse, não importa até um balde de azeite que unja, que joga na sua cabeça, quantos pregadores põem a mão, porque aí fica explorando. Veio o pastor lá do outro lado da terra, ele vai orar por mim, vai resolver meu problema. Não vai não. Seu pastor fica olhando, cada pastor de fora que vem, chama, você vai no altar receber oração para buscar ver se aquele te opera a sua bênção. Não, a nossa bênção, irmão, é só nós voltar para Cristo, nós conseguimos ela bem ali. Seus pecados o alcançarão. E a primeira coisa que você sabe, você achará a si mesmo debatendo-se. E como nós chamamos isso no mundo, mascado, você constatará que você não tem obtido aquilo a respeito do que você fala. Mas quando você está em Cristo Jesus, Ele te prometeu paz celestial, bênção celestial, Espírito celestial, tudo é seu. Ele não te prometeu você estar imune a lutas, problemas, doenças, mas Ele te prometeu estar contigo nas lutas, nos problemas e na doença com alegria. Tudo é seu. Você está na terra prometida e em completa possessão de tudo. Amém. Quão bonito. Vamos estudar? É bom estudar a Bíblia, gente. É bom estudar essas matérias. Aí irmão Brando, eu gosto demais. Ele vai como comendo a coisa, só mordidinha assim, Como também nos elegeu, reticência, a mordidinha vai triturar. Como também nos elegeu, 37. Agora aqui está onde a igreja tropeça tanto. Como também nos elegeu nele. Em quem? Cristo. 38. Encontramos agora de volta em Gênesis e Apocalipse 17, verso 8, que Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo.
Agora a palavra, deixe-me ler o seguinte: fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, veja, e nos predestinou. Agora eu desejo parar naquela palavra, predestinados. Agora, predestinado não é dizer, eu escolherei o irmão Never e eu não vou escolher o irmão Belo. Aquilo não é isto. É a presciência de Deus, que sabia qual seria correto e qual seria sabia qual seria correto e qual não estaria correto. A presciência anteviu. Deus é grandão, Ele sabia o que nós iríamos desenvolver na terra antes de nós nascermos. A presciência é um conhecimento prévio antes daquilo acontecer, chama-se presciência. Ele sabia, cada um de nós, quando iríamos nascer, que data, que dia, que mês, que signo, e sabia também que papel desenvolveríamos, que decisão, que escolha, que tipo de escolha teríamos nas bifurcações da vida. Tanto é que antes de Esaú e Jacó nascer, Deus já disse: amei Jacó e aborreci Esaú, porque ele sabia o que Jacó preferia e o que Jacó preteria, o que ele iria preferir e o que ele iria aborrecer. Ele sabia o que Esaú iria preferir e o que Esaú iria preterir. A presciência, a onisciência de Deus. Então, não se trata de escolher um e não escolher o outro, não. A escolha de Deus foi baseada na sua onisciência. Quando ele disse eu escolhi, é porque ele sabia que o fulano escolheu a Deus. O fulano iria nascer, desenvolver seus anos de vida aqui na terra, iria optar por Cristo. Então ele disse, ele é meu. Não quer dizer que Deus é mau, dizer Deus escolhe o João e abomina o Antônio. Não, é o Antônio, é que nunca quis Deus. É verdade mesmo. Deus é bom, gente. João 3,16 diz que Deus perdoou o pecado do mundo inteiro. Mas eu pergunto, o mundo inteiro aceitou o perdão? Não. Só os eleitos. Fala, Senhor, fala, Pai. Vamos entender isso? A presciência de Deus, que sabia qual seria correto e qual não estaria correto. Ele sabia que estaria dentro de cada um de nós. Então, através da presciência, Deus, sabendo que Ele faria, Ele é a pessoa. Deus, através da sua onisciência, sabia o que eu ia fazer no meu dia a dia, diante das bifurcações da vida, diante das escolhas. Você sabia que durante o dia há milhares de escolhas que você fazem por dia na vida? Há milhares. Até dormindo você escolhe. Acordado, levanta cedinho, você já começa a escolher coisas. O diabo põe no seu caminho. Os dois caminhos, as duas árvores estão diante de você desde que você levanta da cama. E você tem que estar definindo, escolher uma e não escolher a outra. E todo momento. E Deus, a onisciência de Deus, sabia qual seria a nossa escolha. Antes de nós nascer, Deus já sabia qual seria a nossa preferência. Isso é grande ou não é grande? Isso é grande, gente. Ele sabia, minha filha, que você ia deixar o mundo e estaria aqui hoje. Ele sabia que você ia deixar aquelas ofertas lá da escola, da faculdade, de pecado, aqueles namoros errados, e estaria aqui esperando em Deus. Você optaria, preferia, sua preferência seria Cristo.
Por isso que Ele te escolheu. Por quê? Porque Ele sabia que você teria escolhido a Ele. Você escolhe Ele mesmo. Senhor Jesus. Ele predestinou através de sua presciência para fazer todas as coisas operarem juntas para o bem daqueles que o amam a Deus, que amam a Deus. Que Ele possa, na era que há de vir, chamar todas as coisas juntas a uma, que é Cristo Jesus. Então Ele predestina através de sua presciência. Presciência é um conhecimento prévio das coisas. É baseado na sua presciência que há a predestino. Oh, amado, isso é lindo demais. Ele conhecia o nosso predestino. Pré é um conhecimento prévio. Ele conhecia de cada um de nós. Por isso ele disse: amei Maria, aborreci a Joana. Porque Maria fez a melhor escolha. Joana não. Jacó fez, Esaú não. Nada pega Deus de surpresa. Deus conhecia nosso predestino antes de nós existir. Sabia os caminhos tortuosos que iríamos passar, mas Ele dizia: eu tenho um vale de Jaboque esperando por Ele lá na frente. Eu tenho um encontro com ela lá na frente. Por isso, pai, mãe, não desanime a fase presente ruim da sua filha, do seu filho. Creia, Deus tem um vale de Jaboque. Deus tem um ponto de encontro com ela, com Ele. Não adianta ela tentar ir para o mundo. Deus tem um ponto marcado de encontro. Predestino, presciência. O desenho de Deus desenhou no mapa rodoviário da nossa vida um pontinho dizendo: eu vou te encontrar bem aqui. Você quer ser um Jacó, pintar o 7, pintar o 8, pintar o 10, uma Jacozinha, problema seu, você vai purgar caro por cada jacozada que você der. Mas que você tem um ponto de encontro comigo, lá nesse ponto-chave, eu estou ali te esperando, viu? Viu? Quer dar suas jacozadas? Você tem um livre-arbítrio, mas você tem que saber: há um ponto de encontro comigo, porque você é um eleito, é um predestinado. É maravilha! Aleluia! Cada jacozada que nós dermos, vamos purgar por aqui, pagar caro, vergonha, porém perder a eleição jamais. Há um ponto de encontro, lágrimas. Eu creio que o vale de Jaboque ficou tudo melado de catarro, de lágrima de Jacó, aquela noite toda ele agarrando com o anjo, dizendo: eu não posso te soltar, porque eu descobri que eu sou um eleito, e essa é a minha única chance, e eu vou agarrar, é hoje ou nunca mais. Hoje é a minha vez. Você entendeu o que é predestinação? Ela trabalha junto com a presciência. 40. Pastor, como é que chama o pastor? Filho do pastor Royal que está acompanhando, pastor Manassés. Eu sei que o senhor está sendo abençoado aí com o seu grupo aí na grande Curitiba. Deus abençoe vocês aí sob o hospício, o pastoreio do pastor Manassés. É um bom rapaz, um bom moço. Deus abençoe vocês todos aí em Colombo e aonde é outro lugar? São José dos Pinhais. Vamos, para terminar nesta manhã, o parágrafo 40, adoção volume 2, né? Deixe-me desenhar para você uma pequena ilustração aqui.
é boa. Nós voltamos, creio que falei sobre isso outra noite, eu bati nisto. Em Gênesis, o primeiro capítulo, 1:26, quando Deus chamou o seu nome, Senhor Deus, está na palavra El, Elá, Elohim, que significa, o que significa a palavra Elohim? O que existiu de si mesmo. Nada existia a não ser Ele. Antes que houvesse qualquer outra coisa, Elohim já existia. Era o grande que nós chamamos hoje de Deus, chamamos hoje de Jesus, chamamos hoje de Criador, Jeová, mas lá era o Elohim, o existente, que não tinha ninguém para ele existir, ele existia para si mesmo. Nada existia a não ser Ele. Não havia ar, não havia luz, não havia estrelas, não havia mundo, não havia nada mais. Era Deus e somente Deus. Deus é objeto de adoração. Quando ele fala Deus, ele está se referindo ao grande Elohim. Agora, ele fez aquilo, só o 41 agora, dentro daquilo, daquele grande ser chamado Elohim, que foi mostrado de várias formas, na coluna de fogo. A coluna de fogo é uma expressão, ela não é ele, é uma expressão dele. Ele está por detrás, porque João 1,18 diz que Deus nunca foi visto por alguém. A coluna de fogo não é Deus, é uma expressão de um atributo de Deus. Deus é espírito. Espírito não se vê, não tem carne, não tem osso, mas ele se manifesta de várias formas, em coluna de fogo, em forma humana, expressou na forma humana de Jesus, de anjos e de tantos outros personagens, em morfe, quer dizer em várias formas de se apresentar. Mas dentro daquilo, 41, havia atributos. Atributo é natureza, a expressão daquela natureza. Elohim é o espírito, é a natureza. Dentro daquela natureza havia manifestações, atributos. Atributos que significavam que ele era um, dentro desse grande El, Elá, Elohim, havia um atributo, você sabe o que é um atributo? Ou deixe-me dizê-lo assim, era uma natureza. Isto é para que os pequenos companheiros o entendam, as crianças. E eu sou um dos pequeninos que tem que entender desta maneira. Dentro dele, desse grande Elohim, havia a natureza para ser um pai, um criador. Havia gene, milhares de gene nos lombos deste grande Elohim. Uma delas era eu, era você. Mas ele continua sendo existente de si próprio, Elohim. Mas não havia nada para que ele pudesse ser pai. E agora, lá no fundo daquele grande Elohim, havia algo mais, que ele era Deus. E um Deus é um objeto de adoração. Então, no princípio não era Deus. A palavra Deus foi originalizada depois que criou humanos. O humano começou a adorar, então começou a chamar esse grande Elohim de Deus. Deus quer dizer algo que você adora. A palavra Deus não existia até então. Deus é um atributo também. Mas ele era existente de si próprio. O Elá, Elá, Elohim. Então lá não havia nada que pudesse adorá-lo. Então ele não era Deus, não era chamado de Deus. Porém dentro daquilo, ele era um salvador. Mas salvar quem? Não tinha ninguém perdido. Mas ele já era. O diabo chegou atrasado, irmão. O diabo chegou atrasado. Ele pensa que machuca nós com algum pecado e nós não tem nenhum remédio para aquilo. Antes que viesse a doença, Deus já tinha saúde. Antes que viesse o pecado, Deus já tinha em si o atributo de ser salvador. Antes que viesse doença, ele já tinha em si o atributo de ser curador. Deus não foi pego de surpresa.
A onisciência de Deus o preparou para ser o nosso paráclito para toda a história da nossa vida. E não havia nada perdido para ser salvo, e ele já era salvador. Vem, dentro daquilo, ele era um curador, vem, mas não havia nada enfermo para ser curado, porém, mas ele já era curador. Oh, irmão, nós já tinha tudo que precisávamos. Então nós não temos que estar culpando Adão. Nós temos que culpar a nós de não aceitar o remédio. Adão machucou, mas Cristo nos curou. Ou nada para ser enfermo, não tinha criatura para se enfermar. Por que ele já era curador? Sim, ele estava preparando o campo, o terreno. Ele sabia que a serpente vinha sujar a coisa, mas antes que houvesse a sujeira, já existia o cloro. Aí vem a pergunta, irmão Camimura: qual existiu primeiro, a node, a sujeira ou o cloro? Na visão da palavra é o cloro. A limpeza existiu primeiro do que a sujeira. Antes que houvesse sujeira do pecado, Deus já era a limpeza, já era o perdoador, o curador, o salvador. A sujeira chegou atrasada. Agora vê você o quadro. Então seus atributos, a sua natureza produziu o que existe hoje. Tudo de bom que existe hoje, na mente de Deus ele já criou, antes da fundação do mundo. Naquele grande Elohim já existia tudo concentrado para podermos usufruir dele hoje. Amém. Vamos parar por aqui. Domingo de manhã a gente prossegue. Mas isso dá água na boca, não dá? Essa matéria, adoção, irmãos. Eu creio que esta série de estudos, irmãos, esta série de estudos de escola dominical que nós estamos tendo, eu creio que vamos ter 1 ano ou 2 anos nisto, que são 5 livros. Isso deve mudar a nossa vida. Essa série de estudo de adoção deve mudar nossos sentimentos. Deus nos ajude. Vamos orar, irmão Samuel. Vamos nos colocar de pé. Vamos dizer graças a Deus. Você quer dar glória a Deus? Dê aí. Jesus, nós viemos nesta manhã, Senhor. Não foi sobre nenhuma sensação, mas nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, dirigido pelo Teu Espírito Santo, Pai. Ó Deus, e nós, o que nós ouvimos nesta manhã, isso traz uma satisfação dentro da nossa alma, há um regozijo dentro de nossos corações, aonde, Pai, nós temos alegria, porque nós sabemos, Pai, de onde nós viemos. Nós sabemos, ó Deus, o que nós estamos fazendo aqui. E também nós sabemos para onde nós estamos indo, Senhor. Ó Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo. Tudo que o Senhor tem nos dado. Todas estas bênçãos espirituais que o Senhor tem derramado sobre esta igreja, Pai. Nós Te louvamos por isto, Senhor. Que possamos carregar isto com satisfação, com alegria em nossas almas, Pai. Que nunca haja, Senhor, que nunca haja aquela murmuração em nossos corações, mas que sempre haja regozijo, Pai. Ainda que seja na tribulação, ainda que seja na angústia, ainda que seja nos problemas, Pai,
mas que possamos todo momento estar dizendo: graças te damos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado, Pai. Nós só temos que te agradecer, Senhor. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós te pedimos, Pai. Continue com as suas mãos estendidas sobre esta igreja, sobre este povo, sobre o nosso pastor, sobre este ministério. Ó Deus, nós te louvamos por isso, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Senhor.